e bolsista do projeto de ser Arquivo Escola, reflexões sobre as contribuições da educação patrimonial na textura do conhecimento, coordenado pela professora doutora Priscila Ribeiro Gomes. A pesquisa Reflexões sobre Ensino Remoto e Registro das Práticas Educativas, ela surgiu porque percebeu-se que da carência, de legislação e políticas específicas para a preservação de documentos escolares, dos arquivos escolares, que isso acarreta a perda de muitos documentos que são importantes patrimônio documental para a história da educação, para a memória social e para a história da escola, para a história da comunidade e até mesmo para a história do país. Em muitas escolas, o processo de avaliação fica a critério da escola, que realiza essas eliminações sem nenhum critério técnico ou científico. Além disso, existe um dilema sobre quais documentos devem ser preservados, uma vez que na arquivologia, quando criamos o instrumento da tabela da temporalidade, nos baseamos em bases e fundamentos legais e em leis, em decretos, em resoluções, e muitas vezes o que é preservado são documentos com importância de caráter legal, administrativo e documentos que são produzidos em sala de aula, como diários de classe, caderno de aluno, planos de aula, trabalhos, provas, são eliminados. Os documentos, os arquivos escolares, eles refletem o cotidiano da escola e neles são encontradas informações muito importantes para estudo e pesquisa da cultura escolar e de atividades pedagógicas que são a base do funcionamento de uma instituição educativa. E esses documentos que não são contemplados pela legislação e que subsistem por obra do acaso, muitas vezes subsistem em arquivos pessoais de alunos, arquivos pessoais de professores e até mesmo nos considerados arquivos mortos, das instituições educativas. Uma importante pesquisadora sobre o assunto, Vidal, ela fala que é importante guardar peças que permitam perceber facetas do cotidiano e não simplesmente reponham a lógica organizacional e legal das instituições e referenciar as informações contidas nos documentos. Já a Anne-Marie, ela diz que é necessário investir nas pesquisas dos fazeres do cotidiano escolar para que o conhecimento dessas experiências possa auxiliar no desempenho positivo dos futuros profissionais de educação. Então, em face disso e com a chegada da pandemia, com a evolução das tecnologias de informação que cada vez mais impulsionam a educação à distância, enquanto aluna de arquivologia e membro do grupo de pesquisa, nós buscamos refletir sobre a preservação desses documentos que foram produzidos durante o processo de ensino-aprendizagem no período da pandemia. O objetivo dessa pesquisa foi justamente refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem nesse ambiente online durante o período da pandemia e entender o que estava sendo feito com os registros produzidos nas plataformas de interação online em relação à preservação desses registros, Para atingir esse objetivo, a metodologia que foi utilizada foi pesquisa bibliográfica documental sobre o tema de arquivo e educação, sobre preservação dos registros e as práticas educativas para uma análise posterior com os dados coletados na pesquisa. Então, foi feita uma pesquisa com as disciplinas cursadas durante o semestre 2020.1, 2020.2, 2021.1, 2021.2
na Unirio de disciplinas que foram cursadas durante a pandemia, né? As disciplinas que foram cursadas são Estágio Supervisionado 3, Gestão Arquivística de Documentos Eletrônicos, Seminário de Arquivística 1, Seminário de Arquivística 2, Políticas de Acesso à Informação, Organização Prática de Arquivos, Paleografia e Trabalho de Conclusão de Curso 1. No caso de Estágio Supervisionado 1, houve um primeiro encontro pela plataforma Google Meet. A professora enviou um link para o e-mail dos alunos, dando orientação de como produzir o relatório de estágio 3 e as demais dúvidas seriam sanadas via e-mail. No caso da gestão de arquivística de documentos eletrônicos, foi criada uma sala no Google Classroom para interação entre professores e os alunos. Foram dadas 50% de aulas assíncronas e 50% de aulas síncronas. Nas aulas síncronas eram realizados encontros através da plataforma Google Meet e nas aulas assíncronas nós deveríamos realizar tarefas estipuladas pelo professor e postar na plataforma Google Classroom, onde nós interagíamos, eram colocados textos, vídeos, as tarefas. Ao fim do semestre, essa plataforma foi reformulada para a turma do próximo semestre, assim, perdendo acesso ao conteúdo que estava disponibilizado na plataforma. No caso de Seminário de Arquivística 1 e Seminário de Arquivística 2, foi utilizada a plataforma que é mais conhecida como plataforma Moodle, né? A plataforma eUni, e que ela é uma plataforma que oferece ferramentas de ambiente de aprendizagem personalizados online para aulas híbridas e 100% online. E nessa plataforma a professora realizava fóruns, colocava textos para que nós lêssemos e interagíssemos nos fóruns, e também tínhamos aulas e palestras através da plataforma Google Meet, que eram gravadas e estão disponibilizadas no blog Educar, educando educação e arquivos, experiências em contextos plurais. Essas aulas, no caso da plataforma eUni, o aluno perdia o acesso, não o professor retirava o acesso, mas sim o aluno perdia, a equipe de tecnologia da informação, né, da Unirio, retirava o acesso da sala de aula do aluno, somente deixando para o professor a sala ativa durante cerca de um período de tempo de mais ou menos um ano, após o final da disciplina. Já no caso da disciplina Políticas de Acesso à Informação, também foram 50% de aulas assíncronas, 50% de aulas síncronas. As aulas síncronas eram encontros também realizados pela plataforma Google Meet, e as aulas assíncronas eram textos, vídeos que deveriam ser lidos e vistos e que seriam utilizados para composição do trabalho final, que deveria ser entregue via e-mail ao professor. A sala de aula ainda está ativa e os alunos ainda têm acesso ao conteúdo da sala de aula. No caso da disciplina Organização Prática de Arquivos, também foram aulas síncronas e assíncronas. Nas aulas síncronas também foram realizados encontros via plataforma Google Meet, e nas aulas assíncronas deveríamos realizar as tarefas, partes do trabalho final que deveria ser entregue também postado na plataforma. Então, cada vez a professora ia postando uma parte do trabalho e nós íamos realizando durante as aulas assíncronas. No caso da disciplina de Paleografia, também foram aulas síncronas e assíncronas,
sendo que no caso das aulas síncronas elas eram gravadas e disponibilizadas também na plataforma do Google Classroom para os alunos. A sala de aula está ativa ainda a pedido dos alunos, que pediu o professor para deixar a sala de aula ativa para ter acesso ao conteúdo. E as aulas assíncronas eram tarefas também passadas pelo professor, também no final realizando um trabalho final que foi enviado via e-mail. E no trabalho de conclusão de curso 1, o professor realizou 3 encontros na plataforma Google Meet para dar orientações de como produzir um projeto de pesquisa e demais dúvidas seriam sanadas via e-mail. O que se pode observar, os resultados, né, foram que 25% das disciplinas, somente 25% das disciplinas mantiveram a sala de aula ativa e em algum momento as salas de aulas permaneciam ativas ou porque os alunos pediam ou porque o professor não sabia lidar direito com a plataforma do Google Classroom e mantinha a plataforma ativa, não sabia reformular uma nova sala de aula. Então, observou-se durante a pesquisa que existe uma carência com relação às práticas de preservação dos registros oriundos dessa atividade de ensino, não só online, mas também, como já foi dito, né, das atividades de ensino presencial. E concordando com o Vidal, esses documentos são muito importantes para entender os conteúdos ensinados em sala de aula e de grande valor para entender a atividade finalística da escola, assim sendo tão relevantes quanto os documentos de valor legal para a pesquisa da história da educação e até mesmo para a história da sociedade. Através desses documentos, é possível compreender de que forma os conteúdos das disciplinas eram ensinados em diferentes contextos históricos, assim como provavelmente vai acontecer com as aulas ministradas durante a pandemia, né, que ficam marcadas, as aulas online que irão marcar principalmente o período vivenciado pela pandemia do Covid-19. Muito obrigada pela atenção.